então. Conversa aqui, não. Ai, viado despeitado, come nessa... Eita, arrombado, pai. O caso Dandara dos Santos é, sem dúvida, um dos crimes de transfobia mais estarrecedores dos últimos tempos, que eu, enquanto jornalista de portal LGBT, tive o desgosto de acompanhar desde o começo, porque na época eu era colunista de um grande portal, quando o assassinato da travesti Dandara Catley, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2017, chegou pra gente. As imagens chegaram pra gente. Foi uma comoção, uma tristeza inenarrável, porque teve um requinte de crueldade, por como o crime foi praticamente transmitido pelas redes sociais e por como a justiça tratou do caso com excelência. Dandara foi espancada e executada a tiros no Bom Jardim, o bairro de Fortaleza, no Ceará, e esse é o episódio de hoje no Bichas da História. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador desse canal, onde a gente conta as histórias dos seguidores e as histórias de quem já fez história e é um exemplo pra gente. Às vezes um exemplo pra se seguir, às vezes nem tanto. Esse canal vive da ajudinha de vocês, então é preciso que vocês sigam, apertem o botão, mandem pros amigos no WhatsApp, peçam pra seguir pra gente chegar logo a 100.000 inscritos. E tem duas maneiras muito legais de ajudar aqui. É o Apoia-se, que você pode todos os meses fazer uma contribuição, ou o Pix, você manda uma graninha aí, R$10, 5, R$100, tudo ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos legais toda semana. Na tarde de 15 de fevereiro de 2017, Dandara volta para sua casa e fala para sua mãe que vai andar de moto com um cliente. Pouco tempo após ela ter subido na tal moto, 12 homens, 12, tiraram ela da moto e começaram a agredi-la com pauladas na cabeça, sendo acusada de um suposto roubo. Criminosos assassinos deram socos, chutes, tapas e a agressão chamou a atenção da vizinhança, mas ninguém, absolutamente ninguém, tentou socorrê-la. Um dos homens que estavam presentes começou a filmar essas terríveis agressões. O vídeo mostra a Dandara tentando estancar os ferimentos e gritando por sua mãe, na intenção de que algum dos moradores conhecesse ela e parassem para apoiá-la, para ajudá-la a prestar qualquer tipo de socorro. Os gritos continuaram, as agressões continuaram, ninguém fez nada. Em um segundo vídeo, Dandara está sendo espancada por não conseguir subir num carrinho de mão, onde os três agressores, os três indivíduos, levaram a Dandara até um local próximo, onde foram feitas novas imagens. Eles assassinaram brutalmente, com mais espancamentos, 2 tiros de arma de fogo na cabeça. Dandara dos Santos morreu aos 42 anos de idade. O assassinato da Dandara só se tornou público 16 dias depois, quando esses vídeos que eles gravaram começaram a circular nas redes sociais, em especial o Facebook. Um dos vídeos mostra a Dandara sozinha, muito machucada, completamente ensanguentada. Ela tá sentada numa área cimentada ali no chão, numa calçada, com uma camisa amarela na mão, que ela usava para limpar ou tentar pelo menos estancar o sangue que ainda estava saindo. As pessoas em volta da cena incitavam por mais espancamento, mesmo ela pedindo para não apanhar mais. Dandara gritava, Dandara implorava. Em um outro vídeo ela aparece sendo torturada pelos 3 homens por não conseguir subir no carrinho de mão, devido ao estado de cansaço que ela estava, de tanto apanhar. Ela recebia chutes e tapas na cabeça, sendo também agredida por uma sandália de borracha no corpo inteiro, além de um pedaço de madeira muito grande, uma espécie de perna manca, recebendo xingamentos de todos os tipos, mas principalmente xingamentos transfóbicos. Ao fim da gravação, 5 homens se juntaram para colocar Dandara no carrinho de mão e levar para outro local, um local onde ela foi mais espancada e recebeu 2 tiros, além de uma forte pedrada na cabeça, falecendo por traumatismo craniano. Esse é o laudo da perícia médica na época. A investigação sobre o caso foi coordenada pelos delegados Bruno Ronque Vieira, do 32º Distrito Policial de Bom Jardim, e pela delegada Arlete Silveira, da Delegacia da Criança e do Adolescente, porque, pasmem, havia menores de idades envolvidos no crime. Após a repercussão do assassinato com a divulgação dos vídeos no momento ali na internet, Ronque declarou que os envolvidos no crime foram identificados, mas que naquela época ainda não tinham sido presos. Em entrevista, ele relatou que o vídeo com o momento das agressões foi enviado somente dias depois do assassinato e que, além das pessoas que aparecem no vídeo, outros criminosos eram apontados como responsáveis pelo crime. Então, na época, o caso não estava sendo amplamente divulgado para não haver empecilhos nas investigações. Isso foi muito importante.
Obviamente que esse caso ia se tornar notório. Logo após as divulgações das imagens no Facebook, uma dessas imagens foi divulgada pelo coordenador da diversidade sexual de Fortaleza, que é o Paulo Diógenes, que fez um comentário muito contundente na época. Ele disse que foi uma fatalidade e que as autoridades precisavam dar os devidos esclarecimentos, ou seja, elas precisavam falar. Em nota divulgada na mesma rede social Facebook, o governador da época, então, o Camilo Santana, prestou solidariedade à família e os amigos da Dandara e julgou o caso como repugnante e inaceitável. E isso foi excelente na época. Além de determinar ao secretário de Segurança que trabalhasse com total empenho no sentido de identificar e punir cada um dos criminosos. O prefeito também se envolveu no caso, que era o Roberto Cláudio na época, e divulgou uma nota afirmando que esse assassinato é uma expressão grave de violência que não podemos tolerar na nossa cidade, lá em Fortaleza, nos tempos atuais. E que estava envolvendo toda a estrutura administrativa da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e sua Coordenadoria de Diversidade Sexual, para que apoie as investigações e, consequentemente, aplique as punições aos responsáveis desse crime bárbaro. Já no dia 10 de março de 2017, o Grupo de Resistência Asa Branca, o GRAB, com o apoio do Conselho Municipal LGBT, realizou na Praça Luísa Távora o ato contra a LGBTfobia em homenagem a Dandara e os demais LGBTs mortos em crimes de discriminação sexual. Em 13 de setembro de 2017, foi instituído o Dia Estadual de Combate à Transfobia no estado do Ceará, tendo sido dia 15 de fevereiro o dia escolhido em homenagem, claro, a Dandara. A delegada Arlete Vieira, essa que a gente falou anteriormente, afirmou que a vítima foi acusada erroneamente de ter praticado roubos e furtos, sem nenhuma passagem pela polícia. Ela foi torturada, assassinada por um crime que jamais cometeu, sendo vítima de ódio e preconceito, como apontou na época a delegada na mídia, nas redes sociais. As autoridades apreenderam o dono no carrinho de mão, que é o Rafael Alves da Silva Paiva, então com 21 anos de idade, e ainda um outro menor de idade. E a partir do depoimento colhido desses dois, a polícia identificou os outros agressores envolvidos. Esses assassinos alegaram que Dandara já havia sido agredida anteriormente sob as mesmas acusações de roubo e furto. Sem demonstrar arrependimento nenhum, os acusados disseram ainda que o crime foi assistido por diversos moradores do bairro que não interviram. Isso a gente viu nos vídeos quando eles foram divulgados. Segundo o inquérito policial, cerca de 12 pessoas participaram do crime. Durante as investigações, Manuel Clístenes de França e Gonçalves, titular da 5ª Vara da Infância e da Juventude, revelou ainda que filmagens teriam sido feitas por um dos traficantes mais temidos do Bom Jardim, como forma de divulgar que não toleraria roubos e furtos no seu bairro, como se ele fosse o dono do bairro. Os réus foram julgados e condenados separadamente em datas diferentes, de acordo com a participação do crime. E pela primeira vez na história do sistema judiciário brasileiro, um juiz decretou a sentença: a transfobia como motivo torpe e qualificante de homicídio. Isso é um marco histórico. Em 2018, a defesa de Dandara entrou com uma ação contra o estado do Ceará por danos morais causados à vítima da família. O último suspeito de participação da morte da travesti Dandara dos Santos foi condenado a 16 anos de prisão, mas isso aconteceu em novembro de 2021. Ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado. Ele é Francisco Wellington Teles, de 53 anos, e foi acusado de levar Dandara numa motocicleta até o local do crime. Entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, a policial civil Vitória Holanda escreveu o livro Casulo Dandara. Ela era amiga de infância de Dandara. Vitória tomou a iniciativa de lançar o material por conta de comentários falsos na internet que atribuíam a travesti com facções criminosas ou alegações de vendas de droga. O livro narra a trajetória de Dandara desde a infância até a sua morte e a repercussão internacional do crime. E ela disse: ninguém se torna policial à espera de investigar o homicídio de alguém que você ama. Descobrir como aconteceu e quem foram os autores do homicídio de Dandara foi a mais difícil tarefa que recebi do destino todos os meus anos de polícia. Entre outras homenagens, em 14 de dezembro de 2019, data em que Dandara completaria 45 anos, o artista maranhense Ruben Robier homenageou a travesti com uma escultura em uma praça em Tribeca, no sul de Manhattan, nos Estados Unidos, intitulada Máquina de Sonhos Dandara. A obra ficou até maio de 2020 em Nova York e depois foi exposta permanentemente em Miami, no estado da Flórida. Em reportagem ao Globo News, o artista maranhense disse que a família de Dandara agradeceu pela obra e que, de certa forma, isso realizou o desejo dela de um dia ser famosa.
Em 30 de novembro de 2017, a juíza Daniele Pontes de Arruda Pinheiro, da primeira vara do júri de Fortaleza, pronunciou os nomes dos 5 réus que iriam a júri popular pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, incluindo corrupção de menores. As defesas dos réus haviam pedido a impronúncia dos nomes, alegando que eles não tinham cometido homicídio. Dos acusados, apenas 2 estavam foragidos e um deles havia sido preso por um outro crime. Já os adolescentes estavam respondendo a atos criminais análogos a crimes de homicídio quadruplamente qualificado, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, a arma que matou Dandara. O primeiro julgamento foi marcado para o dia 5 de abril de 2018 e teve início às 9h46 da manhã, durando 14 horas e 45 minutos, até a leitura da sentença. E 4 deles confessaram as agressões, alegando que não tinham a intenção de matar Dandara, imagina. A leitura da sentença foi realizada no início da madrugada de 6 de abril. Vamos a eles então. Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado por ter atirado em Dandara. Jean Vitor Silva de Oliveira e Rafael Alves da Silva Paiva e Francisco Gabriel dos Reis tiveram pena de 16 anos. O primeiro por usar a tábua de madeira, a perna manca, no espancamento. O segundo por ter dado chutes na vítima e o terceiro pelas agressões com a sandália de borracha. O último réu, o Isaías Camurça, foi condenado a 14 anos e 6 meses pelas palavras ofensivas proferidas a Dandara. As defesas de Jean anunciaram que iriam recorrer da decisão por entenderem que a pena foi elevada, justificando que as agressões verbais não foi fator de morte para a vítima. Essa foi a primeira vez na justiça brasileira que um juiz menciona na sentença motivo torpe, nominalmente citado como transfobia, como qualificante de homicídio. O 6º réu, o Júlio César Braga da Costa, não foi julgado junto com os demais, pois havia recorrido para não ir a júri popular por falta de provas, o que foi completamente negado. Posteriormente, foi marcado para o dia 23 de outubro de 2018, quando foi julgado por homicídio triplamente qualificado. A juíza Daniele Pontes fez a leitura da sentença e condenou Júlio César Braga da Costa a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por motivo torpe e diversos outros crimes qualificados impostos na denúncia feita pelo Ministério Público. O réu foi absolvido da acusação de corrupção de menores. Ato contra a LGBTfobia em Fortaleza, principalmente por conta da tragédia do que aconteceu com a Dandara, do que aconteceu com a Érica também. Eu acho que a Dandara é um caso de extrema tragédia, mais do que aconteceu com a Érica, que saiu ontem da UTI, o que aconteceu, o que vem acontecendo em todo o país, em todos os estados, é um ato. Então esse ato, nesse exato momento, explica o que nós, sociedade, pedimos, necessitamos, que é que o governo, a prefeitura e o presidente olhem para os nossos direitos e nos dê respeito, nos dê a oportunidade de viver dignamente no nosso país. Agora eu vou dar um relato pessoal sobre o que eu vi do crime na época em que ele aconteceu. Muito provavelmente a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo não terá visto as imagens da morte da Dandara e não vai ver, nem deve ver, porque as redes sociais trataram de retirar do ar de todas as formas que podia e é muito possível que essas imagens ainda existam. Mas não se deve vê-las nem procurá-las, porque ver essas imagens, esses vídeos, reforça a transfobia, exprime um prazer em ver pessoas trans sendo mortas e a gente não precisa ver para entender a transfobia. Na época, em 2017, eu tava acabando de chegar em São Paulo, cheguei em 2015, talvez eu ainda não tivesse essa consciência do que era transfobia. E foi nesse ano, a partir desse caso, com essas imagens que eu tive que assistir em tempo, que me motivou a trabalhar com conteúdo e me relacionar socialmente e profissionalmente com pessoas trans. Porque eu não tinha amigos trans, eu não tinha amigas trans, sobretudo, que eu desenvolvesse um senso de espaço e protagonismo acerca de mim mesmo enquanto homem cis. Esse caso, o caso da Dandara, nunca vai sair da minha cabeça, porque foi a primeira vez, e eu espero que seja a última vez, que eu assisti uma pessoa sendo morta. E que é uma cena muito comum para as pessoas trans que vivem em situação de risco alimentar, às margens da prostituição compulsória e em situação de rua. Dandara trouxe para muita gente a sensação de insegurança simplesmente por existir, e ela marcou para sempre a história da luta contra a transfobia no Brasil e no mundo. Essa é uma dor que nós nunca vamos compreender por completo, mas a gente precisa se esforçar para entendê-la, tendo visto ou não essas imagens, tendo essa história ou não na nossa cabeça, no nosso imaginário. Como o pacto da cisgeneridade funciona para que a transfobia continue matando pessoas e essas histórias se repitam no nosso dia a dia. Dandara vive.
Muito obrigado pra quem chegou até aqui no final desse vídeo. Contem pra mim os relatos de vocês, se na época vocês tiveram ciência desse crime, quem é de Fortaleza, como é que vocês receberam essa notícia. Não vamos dar detalhes de imagens, não vamos permitir links de imagem na Deep Web. Todos os comentários serão moderados nesse canal. Contem pra mim outros casos que vocês gostariam de assistir aqui e também citem o nome das pessoas que já se foram desse plano que vocês gostariam de ver aqui no quadro Bichas da História. Existem duas maneiras legais de apoiar o canal. É o Apoia-se, que você manda uma graninha todo mês, ou o Pix, que você manda um matinho aqui e a gente comenta lá nos stories o seu nominho, manda uma mensagem de carinho. Segue o canal que a gente tá no corrida dos 100 mil, hein? Já aperta esse botão. E agora estão passando aqui 2 vídeos do Bichas da História pra vocês continuarem maratonando nesse canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!